Romanos capítulo 8. Nós paramos pela hora no versículo 25, nós lemos do 12 ao 25, agora vamos ler do 26 em diante. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos fazer mais uma oração? Querido Deus, somos gratos, ó Pai, por mais uma vez, Senhor, estamos aqui sendo expostos, ó Deus, à Tua Palavra. E que o Teu Espírito, ó Deus, que em nós habita, nós que cremos, nós que conhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito, fale aos nossos corações, ensinando-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Irmãos, nós vimos esse texto, lemos grande parte do texto, falando sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Aqui nesse pequeno trecho, desde o versículo 18 até o 27, fala 3 vezes a palavra geme. 3 vezes a palavra geme. Primeiramente, a primeira vez, está falando que a natureza, a criação, geme esperando a redenção dos filhos de Deus. Por quê? Porque quando os filhos de Deus forem redimidos finalmente deste mundo mau que nós vivemos, a natureza também vai ser. Nós lembramos que a natureza foi amaldiçoada quando Adão e Eva pecaram. Então agora, quando Adão e Eva são redimidos pelo sangue de Jesus, a natureza também vai ser abençoada. Ela vai ser tirada do seu cativeiro no qual ela se encontra, que é a corrupção. A natureza foi amaldiçoada e ela se corrompeu, não por si mesma, mas ela se corrompeu por causa do homem. O homem a tornou corrompida. E a terra, nós vimos lá em Gênesis, que a terra passou a produzir toda sorte de coisas ruins. Antes ela não produzia coisas ruins. Ela só produzia o que era bom, porque ela recebia ordens diretas de Deus. Mas com a maldição do homem, por causa do pecado, a terra passou a produzir coisas ruins. E daí veio a morte, veio doenças e toda espécie de coisas ruins que nós vemos até hoje acontecendo na natureza. Então aqui o texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que a natureza geme, esperando que nós, os filhos de Deus, sejamos redimidos, finalmente tirados dessa situação que nós vivemos, né, o nosso corpo físico, sujeito ainda ao pecado, sujeito ainda às mazelas do pecado, para que ela também seja redimida. Isso nos dá a entender o quê? Que a natureza vai também ser levada para um estágio novo, assim que o homem for levado. A natureza vai continuar existindo. Muitas pessoas às vezes perguntam, e os animaizinhos que a gente conhece, que nós criamos, né, os nossos cachorrinhos, os nossos animais de estimação, ou os outros animais aí da natureza, os animais selvagens inclusive, que se tornaram selvagens por causa do pecado do homem, né, porque antes eles não eram selvagens. E esses animais? Vão deixar de existir? Nunca mais vai existir animal? Não, vão existir sim. A Bíblia fala claramente isso. Então a Bíblia fala que a natureza geme por causa de nós e ela está esperando, né? O versículo 19 fala assim, ó, a ardente expectativa da criação
aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então a natureza inteirinha está aguardando o nosso resgate, para que ela também seja redimida. Aqui fala também no versículo 23, que há outro ser que está gemendo. Vamos ver que ser é esse? E não somente ela, né, a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, nós que recebemos Jesus como Senhor e nosso Salvador, nós que nascemos de novo pelo poder do Espírito, que se une ao nosso Espírito, nós também gememos, aguardando a finalização dessa obra de Deus. Essa obra que Deus começou nas nossas vidas. Quando nós ouvimos a palavra pela primeira vez, ou pela enésima vez, que foi colocada em nós pelo Espírito Santo, e fomos despertados por esse Espírito. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e fomos despertados, como diz lá em Efésios, fomos despertados pelo Espírito, pela realidade da palavra de Deus, e começamos a crer que Jesus veio para nos salvar, que Ele morreu no nosso lugar. Então, essa foi a obra que Deus começou nas nossas vidas. E os passos seguintes foi, nós dizemos sim, né? Ou seja, a palavra de Deus em nosso coração encontrou terra boa, fértil, produziu fruto. Não só germinou, nasceu, cresceu, mas produziu fruto. Qual foi o fruto? Nós temos tomado a nossa decisão final de dizer a Jesus, sim, eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Amém. E meu Senhor, não só Salvador, mas Ele também é Senhor da nossa vida. E a partir desse momento, Ele entra nas nossas vidas, através do Espírito Santo, e começa a habitar. E o Espírito Santo começa então a fazer um processo, um trabalho na nossa vida, que a gente chama de santificação. E aqui fala que nós, o nosso espírito em nós, lá dentro do nosso íntimo, está gemendo, aguardando que esta obra se complete. Essa obra do que o Espírito começou em nossas vidas se complete. Quando que ela vai se completar? Eu acredito que não é nem quando a gente morrer aqui e for para o céu, nosso espírito. Eu acredito que esta obra se completará na segunda vinda de Cristo, ou no arrebatamento da igreja, melhor dizendo. Quando nós vamos deixar esse nosso corpo físico, que será transformado. Na verdade, quem estiver vivo não vai deixar seu corpo será transformado, e ele é arrebatado. Mas antes disso, ou melhor, concomitantemente a isso, aqueles que já morreram e seus corpos estão enterrados, serão ressuscitados. E o seu espírito volta, entra de novo neste corpo, e ele passa a ser uma pessoa única de novo, como nós somos hoje, né? Corpo, alma e espírito, uma só pessoa, um ser completo, como Deus nos criou. E assim também será no arrebatamento. Então eu acredito que essa obra de Deus se completa ali. Essa obra de Deus é em nós, se completa ali. Mas a obra de Deus vai continuar ainda, porque Ele ainda tem muitas coisas a fazer, né? O acerto de contas com os gentios, aqueles que não aceitaram Jesus, e também com Israel. Deus vai completar o plano dele para com Israel. Então o nosso espírito, o nosso íntimo, por causa do Espírito Santo em nós, geme, aguardando esta concretização da obra de Deus. E tem mais ainda, um terceiro ser, que está no versículo 26, diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, ou seja, gemidos que o Espírito faz em nós. Esse Espírito que entrou em nós, ele está agora aqui dentro, junto ao meu Espírito, habitando nesse corpo, e ele geme
com gemidos que não podem ser exprimidos por nós, não podem ser expressos, nós não podemos expressar. Então parece que é uma linguagem do Espírito Santo com o Pai. Ele intercede por nós dessa maneira, de uma forma que nós não podemos entender, mas que a gente vai procurar compreender um pouquinho hoje aqui. E versículo 27 fala: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. É segundo a vontade de Deus que ele intercede por nós, o Espírito Santo. Aqui nós vimos o seguinte, no início do versículo 27 fala assim, do versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Como que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza? E qual fraqueza que ele nos assiste? Não é, prestem bem atenção, apesar de que ele nos auxilia muito, nos ajuda muito a vencer o pecado, mas aqui especificamente não está falando de fraqueza pecaminosa. Quando o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, está se referindo à oração. Porque olha só o que diz logo em seguida: nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém, ou seja, como Deus quer que nós oremos. Nós não sabemos orar da maneira que Deus quer que nós oremos. Existe então uma maneira que Deus quer que nós oremos? Existe, nós vamos entender isso. Mas nós não sabemos orar. Se é para orar pelos irmãos, nós sabemos. Vamos fazer uma reunião na segunda-feira, né? A gente sempre faz. Nossa reunião de oração, a gente ora por pedidos. A gente ora por doenças, né? Aliás, a gente ora por cura contra as doenças. A gente ora para Deus nos guardar. A gente ora para Deus nos abençoar financeiramente, com um emprego, uma situação melhor. A gente ora por diversas situações, por proteção, andando por essas ruas aí. A gente ora para que Deus abençoe os nossos filhos, nossos esposos, esposas, né? Nossos pais. Então a gente sabe orar por essas coisas. Mas sobre o que então que aqui está falando que a gente não sabe orar? É sobre aquilo que Deus está fazendo em nós e quer fazer através de nós. Sobre obras específicas que Deus está fazendo, nós não sabemos orar. Sobre coisas específicas de Deus em nós, nós não sabemos orar. Se Deus não nos acordar, não usar o seu Espírito que está em nós, nós não vamos saber orar corretamente. É isso que está dizendo aqui, Ele nos assiste em nossa fraqueza, nessa fraqueza que nós temos de não, pelo fato de sermos seres humanos que estão sendo resgatados ainda do pecado, não termos uma comunhão íntima com Deus. Então nós não entendemos muitas vezes as coisas de Deus. Então nessa fraqueza ele nos assiste. E a palavra assiste significa o seguinte: ele nos dá uma mão. E essa mão dele está disponível o tempo todo para nós em oração. Que ele está nos levando a orar com esses gemidos inexprimíveis. Ele nos assiste, nos dando uma mão nessa situação, nesse caso em que nós não sabemos orar a vontade de Deus. Nós não sabemos orar a vontade de Deus para nós. Nós não sabemos orar a vontade de Deus para nós. Como eu disse, alguns aspectos de oração a gente sabe, porque tem muitos textos falando e ensinando que nós devemos orar o tempo todo, e orar uns pelos outros, e orar se tiver alguém doente, se tiver alguém com uma necessidade. Mas oração específica para nós, para que a obra de Deus seja feita em nós, nós não sabemos. O nosso espírito não está assim tão íntimo com Deus ainda. E a obra do Espírito Santo em nós é esta: nos tornarmos íntimos de Deus. Na verdade, vejam só o que diz o versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, nós que aceitamos Jesus como Salvador, recebemos uma excelente notícia agora.
Deus já tinha nos escolhido há muito tempo. Deus já tinha nos eleito há muito tempo. E Ele tinha uma ideia quando Ele nos escolheu. Antes de vocês, qualquer um de nós, termos aceitado Jesus, Ele já tinha nos escolhido. E Ele tinha um projeto, um plano, um alvo para cada um de nós. Qual é esse? Versículo 29. Sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele, o Filho de Deus, seja o primogênito dentre muitos irmãos. E Ele não só tinha esse plano para nós, mas Ele ainda nos predestinou para isso. Ele fez uma programação, um planejamento, e nos escolheu, e nos chamou no tempo certo, no tempo devido, e nos colocou aqui com este alvo, com este objetivo. Então, esta é a obra que o Espírito Santo tem para fazer em nossas vidas. Nos levar a sermos conforme Jesus Cristo, a termos a imagem de Jesus Cristo. Não sei se os irmãos lembram um texto que nós falamos aqui outro dia, sobre Romanos 12, 1 e 2, onde fala que nós não devemos ter a forma do mundo, mas devemos nos transformar. E nós falamos que o mundo, usando uma tradução mais correta da linguagem no original, o mundo, através do diabo, né, através do mundo, através desse sistema mundano, ele quer colocar em nós a máscara dele. Mas o que Deus quer que nós façamos? Que nós tiramos de dentro de nós aquilo que nós temos lá dentro, que é quem? Jesus, através do Espírito Santo, e mostremos ele do lado de fora do nosso corpo, do nosso visual. Então, esta é a transformação que Ele quer que nós façamos. E Ele faz isso em nós através do Espírito Santo. Porque é isso que está dizendo aqui. Que Ele nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos que nós estamos falando que o Espírito Santo faz em nós, eu creio que é o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito Santo que também leva a criação a gemer, ansiando pela nossa redenção. É o mesmo Espírito que leva o ser humano, já agora redimido, a ficar ansiando e gemendo para que a obra de Deus se complete em nós. Esses 3 gemidos são gemidos do Espírito Santo a favor de nós e da criação de Deus. E o versículo 27 confirma aquilo que nós lemos no versículo 29, onde fala que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Nós vimos que o objetivo de Deus em nós é nos transformar na imagem de seu Filho. Não é que Ele quer fazer cópias de Jesus, não é isso. Se fosse isso era muito fácil de fazer. O que Deus quer é que nós, com a nossa própria personalidade, com a nossa própria cultura, com as nossas próprias características, sejamos semelhantes a seu Filho. Ou seja, que tenhamos o mesmo caráter que Jesus tem. E façamos a obra que Ele fez e ainda faz. Então Deus quer que nós sejamos conforme a imagem de Jesus. Eu já contei aqui uma vez, mas não custa lembrar os irmãos. Tinha um homem na Índia que ele era indiano, né, hindu, e também era hindu de religião. O nome dele é Sundar Singh. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, a não ser quando eu disse, né? Esse Sundar Singh, quando criancinha ainda, ele se converteu ao cristianismo lá na Índia. A família dele era uma família de posses, muito rica na Índia, na época em que a Inglaterra colonizava a Índia. A Índia era uma colônia inglesa. E esse homem, por causa disso, por ser colônia inglesa, muitos ingleses evangélicos iam para lá para pregar o evangelho. Existia uma abertura muito grande para isso. E essa família foi uma da família que foi muito evangelizada, mas eles mesmos não se convertiam, apesar de ele ter amizades com os missionários. Mas a mulher a mulher, ou seja, a mãe desse
desse indiano, desse Sundar Singh, se converteu e ele também se converteu com a mãe dele. E ele então resolveu ser um cristão. E quando ele foi falar isso com o pai dele falou assim: se você fizer isso, eu vou deserdar você. Vou tirar você da herança. Eles eram muito ricos. Ele falou: não tem problema. Então ele aceitou perder a herança do pai e resolveu ser cristão. E ele resolveu se radicalizar no cristianismo. Então ele saiu foi para uma escola cristã que tinha, né, dos missionários, aprendeu tudo que ele podia sobre o cristianismo, sobre Jesus, e foi ser um missionário na Índia, andando pela Índia a pé, pregando o Evangelho. Não só na Índia, mas também em parte da China. E ele foi conhecido como apóstolo dos pés sangrentos, porque ele andava tanto a pé que ele machucava muito os pés por causa disso. E a fama dele cresceu muito na Índia e na Sidéria por causa disso. E a vida dele é uma vida muito boa, no Monte Lei, que a gente se inspira muito, porque Deus realizou muitos milagres através dele. Uma coisa que aconteceu interessante, que é onde eu quero chegar, é que a fama dele cresceu muito naquela época, e ele foi convidado pela rainha da Inglaterra a conhecer a Inglaterra, que ele não conhecia. Então, quando ele chegou em Londres, ele ficou hospedado num lugar, e dali ele começou a ir nos lugares, enquanto ele esperava a hora dele ir ver a rainha, ele ia visitar outras pessoas e falar de Jesus para as pessoas. E um dia ele chegou na casa de uma pessoa, estou contando a história mais ou menos, tá, irmão? Porque tem muito tempo que eu li. Ele chegou na casa de uma pessoa lá, e ele usava aquelas roupas de monge tibetano, porque era a maneira como ele era mais fácil para evangelizar a Índia e o Tibete e a Sidéria. Era com aquela roupa, o caqui, né, que eles usam, os monges tibetanos, e ele se chamava de Sadhu Sundar Singh, que é o nome que eles dão aos monges lá, Sadhu. Então ele usava sempre essa roupa, inclusive quando ele foi para a Inglaterra, ele foi com essa roupa também. E ele saindo, entrou numa casa, bateu na casa, falou assim: eu queria falar com o dono da casa. Aí a empregada chegou, olhou, e foi lá dentro e falou: tem um homem aí querendo falar com vocês. Ele falou: que homem que é? Eu não sei, eu não conheço, mas ele parece muito com Jesus. Então, ele tinha se transformado num discípulo tão íntimo de Jesus, que ele começou a parecer com Jesus, mesmo sem ter a aparência física de Jesus. As pessoas olhavam para ele quando conversavam com ele, viam Jesus nele. É isso, irmãos, que Deus quer de nós. É isso que está escrito aqui, que está querendo dizer aqui, no versículo 29. Nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso que Deus quer. Quando as pessoas lá fora vierem falar conosco, olharem para nós e falar assim: você parece com Jesus. Ou de alguma forma, virem em nós a luz de Jesus e nos reconhecer. Como aconteceu com a Derei dessa semana. Conversando com uma pessoa, a mulher falou assim: você é crente, você é evangélico. Eu nunca tinha visto, né, gente, antes. Então, Deus quer isso. É esse que é o plano, é esse que é o alvo de Deus para nós. E é isto que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Amém. Ele interpreta as nossas orações, aquelas orações que nós nem sabemos fazer. Ele faz isso em nós, nos levando à presença de Deus cada vez mais perfeitamente. E vai nos transformando, apesar de nós, irmãos. Ele vai nos transformando em imagem e semelhança de Jesus. Amém. Existem pessoas que demoram muitos anos para ficar parecido com Jesus. Outros já ficam bem rápido. Por quê? Porque o Espírito Santo precisa quebrar muitas vezes o nosso eu, quebrar a nossa resistência, como nós já falamos aqui também. Ele quer ser Senhor da nossa vida. Ele quer sentar no trono da nossa vida e governar a nossa vida. E o Espírito Santo sabe do que nós precisamos. E ele fala com Deus sobre essas coisas. Ele está intercedendo por nós continuamente, com o objetivo de nos levar a isso. Mas ele nunca usurpa, ele nunca quebra a nossa vontade pessoal. Muitas vezes nós temos que chegar diante dele, nos ajoelharmos, pedir perdão a Jesus, a Deus,
e abrir a nossa vida para que o Espírito Santo nos tome mais para Ele. Uma vez alguém perguntou o quanto do Espírito que nós precisamos ter. E a resposta foi a seguinte: não é nós que temos que ter do Espírito Santo, é o Espírito Santo que tem que nos ter. A pergunta não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas é o quanto o Espírito Santo tem de mim, o quanto ele domina a minha vida. É disso que nós precisamos. Amém, amados irmãos? Que Deus nos abençoe a todos com essa palavra e que o Espírito Santo possa conseguir nos levar até o ponto que Deus quer para nós, o mais rápido, para que esses gemidos todos, tanto os nossos gemidos, quanto o gemido do Espírito Santo, quanto o gemido da natureza, alcancem logo o objetivo que Deus tem para nós. Amém? Amém.